lábios, nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações, acerca da tua palavra e da tua vontade. Eu que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos servos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. E o nosso combinado, nós iremos retomar aí o ensinamento acerca da volta de Jesus. Por isso nós convidamos, vamos nós, falando em volta de Jesus, automaticamente nós vamos para o livro dele. Mateus capítulo 24, nós vamos para o texto básico pela pessoa de Jesus. O teu exemplo melhor. Depois você assiste. Está lindo? Eu não estou colocando no Facebook, eu coloquei no YouTube. Você colocou no YouTube? Depois eu mando o link para você. Volta de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Tem ninguém melhor para falar para nós, né, da volta de Jesus, do que aquele que foi e prometeu voltar. Né? Podemos ir nos profetas, podemos ir em outros capítulos, na revelação de João, mas vamos no chefe. Volta de Jesus e arrebatamento. Cabeça de alguns. Quem lembra, quem não lembra? Volta de Jesus e arrebatamento é a mesma coisa? Será que o arrebatamento já é a volta de Jesus? O arrebatamento pode acontecer antes da volta de Jesus? Ou só durante? Ou só depois? Tem pessoas que têm diferentes teses, né? Para nós, isso não pode ser um assunto de dúvida. Tá? Então, quando se fala de arrebatamento, nós vamos entender essa separação. O que é volta de Jesus? Tá? O que é arrebatamento da igreja? Parece que não, né? Parece que está tudo amarrado assim, né? Mas são eventos distintos, são eventos separados. É isso que nós vamos ver ao longo dos ensinamentos, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 24. Então Jesus saiu do templo a caminhar com os seus discípulos e chegaram mais perto dele, para lhe apontar as construções do templo, mostrar para ele, né? Olha, como está bonito, né? Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Verso 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele, em particular, e disseram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Porque ele está lembrando, né, de um evento distinto. Quando que aconteceu, nesse momento que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, eles lembram de um gatilho que Jesus tinha deixado na mente deles. Qual foi o gatilho? Lá em Marcos 13, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está falando assim: olha, observe os sinais do fim dos tempos. Quais seriam os sinais? Guerra, né? Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, né? Eventos da natureza. Quando vocês veem acontecendo todas essas coisas, vocês fiquem espertos, porque vai estar chegando, né, o tempo vindouro, o fim. Então, quando Jesus começa a falar novamente, automaticamente aquele gatilho que Jesus tinha deixado acende na mente deles. Aí eles falam assim: ó, lembra aquele ensinamento? É isso que está acontecendo aí. Lembra aquele ensinamento que você deu no Monte das Oliveiras? Tá certo? Que aqui já ficou para trás. Lembra daquilo que o senhor estava falando? Chegaram a ter em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Quando é que vai acontecer? A gente sabe que você já sabe. Você sabe quando. Então fala para nós. E que sinal da tua vinda e do fim dos
tempos. Então eles entendem, é uma pergunta, são duas perguntas numa mesma pergunta. Eles perguntam: quando será a sua volta? Que sinal haverá da tua volta? E do fim dos tempos. São duas coisas distintas. Jesus nos revelou: cuidado que ninguém vos seduza, engane, pois muitos vos virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Ele traz de volta tudo aquilo que ele tinha falado e observado. Aí ele vai falando com eles, reino contra reino, nação contra nação. Contudo, verso 8: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles me entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente, se odiarão uns aos outros também. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por multiplicação da maldade, o amor da maioria se esfriará. Aquele, porém, que continua firme até o fim, este será salvo. Okay? Vamos ler agora o verso 36. Verso 36 está dizendo assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém. Você vê que ele responde primeiro uma pergunta. Então, lá do 30, do 24 aqui, ele começa a responder uma pergunta, tá certo? Do começo até o versículo 35, ele está respondendo a primeira pergunta, tá certo? Que sinais haverão na sua vida? Então, ele está respondendo essa pergunta. Aí agora ele vai responder a segunda. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, agora ele está falando do fim dos tempos. Ok? Agora ele está falando de outro, ele responde a primeira pergunta. É que nem aquela pergunta que você responde na escola, né? Você precisa fazer uma pergunta, né? Vamos lá. Quem foi por que Abraão é o pai da fé? Explica lá, Hebreus 11 diz e tal, que ele obedeceu a Deus e tal. Aí explica. Não é só por isso, você vai colocar uma observação atrás da sua resposta. É isso que ele está fazendo aqui. Ele responde a primeira pergunta e agora ele está respondendo a segunda. A partir do 36 aí, ele está respondendo a segunda pergunta. Entretanto, a respeito daquele dia e agora, ninguém sabe, que já é a segunda resposta que ele está trazendo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Naquele momento Jesus não sabia, tá? Naquele momento. Só que nós precisamos levar em consideração que Jesus aqui ainda não tinha recebido todo o poder e toda a autoridade, ok? Então, até aqui ele não sabia. Quando ele deixa os discípulos, depois da morte dele, que ele recebe todo o poder e a autoridade, agora de fato ele e o Pai são um. Então, a partir daquele momento ele sabe. Ele sabe. Hoje ele sabe. Ok? Não é que ele não continua sabendo da parte. Hoje, né, depois que Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita e ele recebe toda a autoridade de Deus, naquele momento ali ele também já é sabedor de todas as coisas, onisciente, onipotente, tal como o Pai. Ok? Então, a partir daquele momento, Jesus também já sabe, né, o dia e a hora e tem influência sobre isso. Ok? Aí, né, vamos esperar um pouquinho, vamos, né? Esqueceu o advogado? Não, tem uns crentes aí que ainda estão se aperfeiçoando, tem uma turma aí que ainda está, né, trabalhando para liberar perdão, tem uma turma aí que está trabalhando para aprender a sua palavra, tem uma turma aí que está trabalhando para poder granjear mais almas para o teu reino, ok? Lembra? De Abraão intercedendo por Ló, aquilo ali é uma figura de Cristo intercedendo pela igreja, é uma figura de Cristo intercedendo por nós. Nossa, mas tem certeza que o senhor vai agora? Se o senhor for agora, quantos que a gente poderia salvar ainda, a gente poderia alcançar, e nós não vamos alcançar se o senhor for hoje, se o senhor for amanhã ou depois, né? Então Jesus estava nessa
barganha aí com Deus para que alguns de nós ainda se salvem, né, ao longo dos tempos, né? Quantos se afastaram da presença do Senhor? Quantos estão longe da presença do Senhor? Quantos estão dentro da casa, longe do Pai, né? Porque o fato de estar dentro da igreja não difere, né, salvação, não difere se vamos ser salvos ou não, né? É individualidade de cada um. Por isso que a salvação ela é individual. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com a nossa em particular. Nós precisamos prestar atenção em nós, olhar, examinar e colocar a nossa vida diante de Deus para que de fato sejamos aprovados por Ele. Então, essa primeira enquete aí, eu acho que ficou lúcida, né, para nós, que são eventos distintos, eventos separados, tá certo? Verso 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará a ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá também na vida do Filho do Homem, né? Ou seja, na vida de Jesus. Muitos só se darão conta, porque hoje é só a história que o meu avô contava, é a história que a minha avó contava, a história das irmãzinhas do coque, a história dos irmãozinhos do terra, a história dos crentes velhos, isso aí. Até desde que eu me entendo por gente, eu escuto isso aí todo, cara. Vi ninguém desaparecer, nunca vi ninguém se arrebatar. Isso é a conversa dos crentes. E eles só vão se dar conta quando acontecer que nem aconteceu na pandemia, né? O Espírito Santo tocando e a pessoa, não, semana que vem eu vou para a igreja. Podia ir nesse domingo, vou nesse domingo. Aí chega sábado à tarde e aparece o inimigo, prepara uma festa, chega um convite e fala, mas a festa, né, o aniversário, só tem uma vez no ano, então eu vou nesse evento e depois eu vou na igreja, né? Depois eu vou para a próxima, e vai ficando sempre para a próxima. Até que a igreja não pôde abrir, né? Aí o povo vinha, ajoelhava na porta da igreja, deitava e chorava, falava, Deus, não me esquece, né? Mas depois que passou o susto, acabou. Tem crente que na época de pandemia aproveitou para não voltar para a igreja. Crente. Teve pessoas que estavam afastadas, que tiveram temor de Deus e quiseram voltar depois que a igreja abriu. Mas teve pessoas que estavam dentro da igreja e com esse período de pandemia abandonaram a fé. Eu falo que eu conheço tantos outros pastores de outras religiões e denominações, e a gente senta para conversar às vezes, e é coisa, obreiros que não voltaram mais. E não é porque acharam outra igreja para congregar, não é porque foram para outro lugar, que isso não seria um problema. Simplesmente largaram a fé. Junto com as compras de pandemia, né, o arroz que ia acabar, o feijão que ia acabar, o leite que não ia ter mais. Aí levaram também, né, bebida, vinho, cerveja para dentro das suas casas. Não tem nada demais dentro da minha casa. Ninguém tem nada a ver com isso. Pastor nenhum anda na minha vida. E de lá eles não saíram, né? Até hoje. Estão diante dessa queda. Porque o inimigo, nós estamos dando uma desculpa. Se nós não tivermos uma fé firme em Deus, o dia de amanhã não pode ser algum dia mais aqui. Se nós não tivermos uma certeza de salvação diante de Deus, de quem sou eu diante de Deus, a gente fraqueja. A nossa mente ela pode titubear, não é pecado, né? Você, Deus, está acreditar, Senhor, não aguento mais, não parar, não. Se no outro dia você levantar e você, sabe, retomar suas forças e buscar a Deus e reposicionar-se na presença do Senhor, amém, vamos lá, faz parte. Faz parte. Tantos outros profetas como Elias, você vai ver dizendo, Senhor, chega, não aguento mais. Está Deus. É muita perseguição, muita mimimi, é muita falação, é muita ameaça. Não, chega, quer tirar a minha vida, não. Jonas, Senhor, não, não em mim, tanto lugar para pregar. Podia me mandar para o Gideão. Você mandou pregar para o Efésio, um monte de crente, um monte de obreiro. Eu vou pregar para ele. Tem coisa que dá medo, tem coisa que assusta a gente mesmo. Então, algum
travar e achar que não vai dar para passar. Mas se a nossa fé for uma fé consistente em Deus, uma certeza de salvação em Deus, a gente vai passar por cima de todas essas coisas, o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. O que não pode ter e ser é inconstante na presença de Deus, ter uma fé meia boca, sabe? Uma fé mediana, uma fé que qualquer coisa abate, uma fé que qualquer coisa abala, uma fé que, eu não sabia que era assim, senão eu nem tinha me envolvido, eu nem tinha entrado, eu nem tinha feito, eu nem estava aqui. Então, assim, são situações que a gente precisa aprender a trabalhar primeiro em nós. Antes de Jesus mandar os discípulos para fora, para expulsar demônio, e mandar discípulos para poder fazer a obra de Deus, primeiro ele trabalhou neles, cara. Ele curou os discípulos. Primeiro ele libertou os discípulos. Expulsou os demônios dos discípulos. Libertou-os, preparou-os para que depois, então, eles pudessem seguir com a obra. E mesmo assim, a gente encontra no Judas. Pasme, pega a sua Bíblia. Você vai ver que quando os discípulos saem para expulsar demônio, Judas estava junto. Judas expulsou demônio. Judas expulsou demônios. Judas orou por pessoas enfermas, elas foram curadas. Mas tinha um carrapatozinho lá em Judas que não saiu. A libertação por completo não tinha acontecido nele. É por isso que a Bíblia apresenta para nós um risco de mesmo expulsando demônios. Você tem noção disso? Mesmo expulsando demônios, mesmo fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais, eu ainda corro o risco de não ser salvo. Pasmem-se vocês. Pasmem-se. Corre o risco de eu não alcançar a salvar. Será que eu tenho que me preocupar com isso então? Será que eu tenho que me preocupar com isso? Porque o diabo está enganando muito crente por aí, toda a mão na cabeça dos outros. O diabo finge que saiu. Ela, aquela pessoa acredita que expulsou e continua com a vida do mesmo jeito. Porque se o diabo manifesta, ele não sai. Porque você não está com a vida, não está para me expulsar. O que você acha que o crente vai fazer? O que você acha que o crente vai fazer? Vai descer no jejum, vai descer na oração, vai buscar arrepender, falando o quê? Não, vou jejuar, vou orar, não vou passar essa vergonha, não. Mas se vai lá e põe a mão, tá bom, estou no nível hard, as coisas estão acontecendo. Então está tudo, e o demôniozinho de estimação está tudo. Então a gente precisa fazer essa autoanálise, essa cronologia na nossa vida, entender que a volta de Jesus para mim, ela não pode ser a mesma para todo mundo. Eu não posso achar que Jesus vai vir para mim só, talvez, no arrebatamento coletivo, que é aquele que a gente crê, né? Para todo mundo. Esse é o estágio final, esse é o que fica no último, no fim da carreira. E é isso que nós vamos ver ao longo do ensinamento aí. Tá certo? Uma pergunta aqui. Tá dando para raciocinar aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eita glória! Estou muito preocupado com esse assunto. Ele é tenso, não prepara. Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Pode ler os 5, 1 e 2, por favor. Leia 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca do tempo das estações, não necessiteis que vós se ver, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso. O dia do Senhor virá como ladrão. A gente já deu aqui, já está com expertise nesse assunto, né? Esse assunto de roubo, de assalto, de ladrão, a gente já entende bem desse assunto, eu acho, né? A gente
O ladrão, ele liga lá na casa do cidadão e diz: olha, eu estou só esperando você chegar em casa hoje. Quando você abrir o portão, eu vou entrar dentro de você e vou pegar o seu carro, vou pegar a sua moto, vou entrar na sua casa, vou pegar o que eu quiser e vou embora. Você não liga para a polícia, não. Tá? Só continua. É assim que funciona? Não, a pessoa chega pedindo informação, que horas são? Gostei do celular, gostei não dá. Os ladrões antigamente, você olhava o ladrão, tinha cara de ladrão antigamente, você olhava assim e falava: isso aí, não sei não. Hoje em dia não, hoje em dia o ladrão está mais vestido do que a gente. O idoso, né? Eu esses dias eu fiquei deles também. Um idoso na farmácia roubando remédio. Sem comprar os gravatas, né? Que é o pior que tem. Quando que eu vou suspeitar? Quando que eu vou suspeitar dos filhozinhos de bengala? Igual meu sogro assim, dentro da farmácia. E ó, as senhorinhas, né, no mercado, bolsinha, e sai. Antigamente não, você olhava para a pessoa na rua e falava: isso aí, tem que tomar cuidado com esse cara. Esse cara aí, né? Bombedinha ali, de lado assim, uma roupa mais larguinha, um jeito de andar mais molemolente, o cara já ficava assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é complicado. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. O dia do Senhor virá como um ladrão. Você não vai suspeitar quando for o dia. Quem foi que antes da sua morte acordou de manhã e o Espírito Santo disse assim: ó, Deus vai te recolher hoje? Eu conheço casos de testemunho de pessoas que sentou com a família e disse: o Senhor vai me recolher hoje. Mas pessoas que já viviam uma vida extremamente em Deus, um enorme da vida, sabe? O cara viveu 900 anos com Deus. Deus vai ter segredo com uma pessoa dessa? Hoje, Elias sabia que aquele era o dia que o Senhor ia matar ele, mas Moisés não sabia. O que Deus falou para Moisés? Só não montanha que hoje. Aí Elias, Deus falou: avisa o Eliseu que hoje eu vou tomar você dele, hoje você é meu. E você não vê ele desesperado correndo para despedir da família? Ele não mudou a rota. Ele não foi visitar a mãe, não foi visitar a tia, não foi procurar familiares para se despedir. Ele seguiu a rota. Por isso que Deus contou para ele. Deus sabia que a postura dele não ia mudar, a conduta dele não ia mudar. Se é um de nós, minha mãe tem isso, eu vou me despedir da minha mãe, vou viajar para mim. Eu ia fazer as minhas vontades finais, os meus desejos finais. Alguém aqui faria diferente? É por isso que Deus fala para nós. Você entende isso? E quem que Deus, a pessoa acorda e fala assim: hoje eu vou, ninguém está esperando. A pessoa está lá no hospital, lá convalescendo, eu fui lá hoje. A pessoa está no hospital lá convalescendo lá. Aí está com doutor, tá, porque não consegue levantar, não. Meu Deus do céu, quer morrer? Não. Você vai fazer o quê? Não quer morrer. Mas você não está vivendo, você está em cima de uma cama, né? Que vida é essa? Não quer morrer. Por que não quer morrer? Porque não sabe que se está pronto ou não sabe o que vai ver do outro lado, irmão. Não sabe o que vai encontrar. Já o apóstolo Paulo vive uma vida em Deus de tal forma que alguém diz para ele assim: se você morrer hoje, é só para estar esperando. E eu estou pegando por quê? Porque a minha vida está escondida em Deus. Eu estou feito o que ele tem me mandado, estou andando onde ele tem me mandado, tenho feito exatamente o que ele tem me mandado. Então nunca medo. Porque o que queima dentro de mim é a confirmação da salvação. Ela não vem através da boca de outras pessoas, ela não vem através da vida de outros profetas, ela não vem através da aprovação de pessoas. Aquele dia, irmão, vai ser um dia de surpresa de a gente chegar e procurar pessoas. Chegamos, a igreja chegou, vou atrás de fulano. Fulano não está. Cadê o pastor Jean? Não está aqui. Misericórdia. Procura direito, se viajar. Não está. No lugar. Nem for na portaria, não é direito, é esse negócio aí. É sério. Esse 440 fala aqui. Então estamos dois no campo,
e estrangeiro. Parou aí, pai, 2 a 1. Não, mas é isso, por que o Senhor fala isso? Para nós entendermos que nem todo mundo que está ali está junto, está dentro do propósito, nem todo mundo que está envolvido entende isso. Se dentre aqueles que foram instruídos e preparados pelo próprio Jesus, crescer uma erva daninha, você imagina onde? Imagina onde? Eu estou aqui com vocês aprendendo, estamos aprendendo junto, estamos crescendo junto, estamos desenvolvendo junto. Agora nós estamos falando de uma turma que foi preparada pelo próprio Cristo, pela própria salvação em Pedro, e alguém ainda se perde no meio disso. Você consegue entender isso? Porque o que nos dá a força para continuar fazendo melhor e querendo a salvação de Deus é entender esse risco. Porque tem gente que quando vem para a igreja começa a cantar, começa a pregar, recebe um óleo na cabeça, sabe? Acha que já subiu de nível a tal ponto de que não pode mais perder a salvação. Isso aí não. E aí que muitos se perdem, e aí que muitos deixam de alcançar o melhor de Deus por conta de perder a vigilância da sua própria vida. A gente começa a cuidar mais do outro, a gente começa a examinar mais a vida do outro, a gente começa, sabe, se aprofundar no problema do outro, e a gente se esquece que nós também temos necessidades a serem observadas, que nós também temos que olhar para dentro de nós e enxergar também as nossas feridas, né? E aí Jesus aqui, o Senhor vem instruindo a igreja, Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 5, versículo 4. Que vestiste de Cristo e vigiai, verso 4. Entretanto vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Ele está falando com crente aí, irmão, não está falando com gente desviada, não está falando com gente fora da igreja. Tessalonicenses é igreja, ele está falando para a igreja. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Ele está falando para a igreja. Irmãos, vamos vigiar. Estáis vivendo nas trevas, né? Não estáis vivendo nas trevas, mesmo dentro da igreja, é isso mesmo aqui dentro. A gente tem que continuar vigiando, para que esse dia, como se fosse um ladrão, não vos pegue de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Então vamos se atentar para isso. Tem que ser. A Bíblia usa a referência dos escravos por uma coisa pouca. Ele não sabe a hora que o dono vai chegar, o dono da casa vai chegar. Confiou uma responsabilidade, né? O dono da casa confiou uma responsabilidade e disse: olha, cuida aí para mim, eu vou viajar, vou demorar muitos dias. Se acontece alguma coisa comigo, eu tenho que voltar, espero todo mundo surpresa. E o Senhor deu exemplos disso, né? Então, é isso, né? Foi confiada a nós uma responsabilidade, foi confiada a nós o cuidado da casa, das almas, das pessoas, e nós precisamos estar atentos quanto a isso, certo? O tempo da colheita, Lucas capítulo 21. Primeiro, nós vamos seguir o ensinamento dessa forma, tá? Eu vou explicar para vocês a volta de Jesus, o arrebatamento. Eu vou dissertar os acontecimentos para vocês e no final, a gente faz a escatologia, eu mostro para vocês o passo a passo, tá? Porque senão você não acaba se perdendo. Então, no final, a gente pega o que acontece primeiro, o que acontece depois, em que ponto nós estamos agora, tá certo? A gente vai encaixando as pecinhas mais para as últimas aulas. Isso aí já é quando a gente estiver no final do curso, tá bom? Beleza? Nós estamos estudando aqui escatologia, tá? A volta de Cristo, os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, tá? Mas eu tirei a parte chata do negócio, né? Se você vai estudar na faculdade teológica, aí vem uma série de assuntos que para nós é desinteressante, né? Nós não somos historiadores, a gente não vai, né, detalhar, enfim, eu tirei toda a espinha e nós vamos ficar só com o filé do peixe, né? Acho que vai ficar mais fácil para todo mundo entender e compreender também, né? Sem assuntos, né? Então, daqui a pouco vocês vão estar aqui na criança, porque, né? Então eu vou tirar
essa parte chata do negócio, nós vamos ficar só dentro da palavra mesmo, dentro do peixe, tá? Esse peixe já foi tirado aí para a glória de Deus. Bem, até porque, né, senão nós vamos ficar aqui 6 meses aqui nesse tema, né? É quase um curso teológico e para nós é desinteressante. Ok? Lucas capítulo 21, estão comigo? Amém. Eita glória. Lucas capítulo 21. Eita glória. Lucas 21. Meu Deus. Verso 20. Jesus revela assim mesmo. Nós vamos lá para os. Estão aí comigo? Amém. Verso 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, e as nações ficarão desamparadas, com medo do terrível estrondo no mar e das ondas. Hoje, tem alguma coisa já acontecendo que desencadeia para uma situação como essa que nós estamos lendo aqui? Para quem acompanha os acontecimentos, né, astrológicos, para quem vê noticiário, entende que alguma coisa está acontecendo, né, no céu, nas camadas de ozônio do Sol. O Sol está sobreaquecendo, né, prestes a antes não havia estimativa de vida terrestre, né, a vida na Terra. Então aí nunca se falou em fim do universo. Agora os cientistas já começam a apontar um possível fim, né? Olha, talvez as próximas gerações não tenham água, talvez as próximas gerações tenham dificuldade para respirar, talvez as próximas gerações, né, comecem a nascer mais pessoas com deformidades. Por quê? Por falta de minérios, por falta de recursos, por falta de vitaminas, né? Pelo fato do Sol agravar mais na Terra, né? Então algo já caminha para um evento tal como esse que nós estamos enxergando aqui, né? Antigamente, para ver um eclipse, meu Deus do céu, né? Era cada 3 décadas para enxergar um eclipse na Terra. Hoje em dia, né, a gente já vê até vermelho, né? Fica do nada um deles, não ficou vermelho, né? As pessoas. Só que assim, virou uma atração. Olha, vai ficar vermelha a lua, né? Que legal. Saiu até todo mundo postando. Que coisa bacana. Assim, perdeu a noção do negócio de que aquilo de fato não é algo normal. Isso está anunciando acontecimentos futuros. Está anunciando que algumas coisas vão acontecer. Está anunciando que alguma coisa está mudando no ciclo da Terra. E as pessoas não estão se dando por haver. Antigamente, uma chuvinha mais forte, o cara já ficava, Jesus, né? Porque hoje em dia não se vê mais chuva. Quem tem menos de 30 anos sabe o que é chuva. Não sabe? Tem menos de 30 anos aqui não sabe o que é chuva. Jéssica? Gente com 8 anos, 9 anos aqui, começava a chover. A gente sabia que ia chover quando começava a ventar e as telhas começavam a parecer pipa no céu. Assim, na máquina que dourado ali, que estava lá para baixo, você olhava aqui para uma para cima, as telhas pareciam pipa voando para cima dos outros. Então, caixa d'água não tinha tampa, porque o levava embora. É sério, isso é uma realidade. Tá? Chuva, era chuva. Hoje em dia, a chuvinha que alaga São Paulo aí, isso aí não era chuva não na nossa época. Agora, como é que os pés ficavam? Não, começava a chover, né? Saía os crentes, já pegavam na mão dos filhos dentro de casa, entrava debaixo da mesa e oravam. Os pais não tem carro, não oravam. E eu não estou falando dos crentes, não, estou dizendo dos que não eram crentes. O negócio era dava medo. Meu pai colocava a gente deitado assim, porque lá em casa era telha de barraco, a gente morava na frente, lá onde o pastor Marcelo e a pastora Fabiana hoje, a gente morava na frente ali, era um barraco naquela região ali. Começava a ventar as telhas, começava a bater em cima de nós assim, meu pai deitava, a gente colocava 2 pleitos cobertos, jogava 2 tapetes por cima, assim, a gente ficava quietinho lá embaixo dos tapetes, orando.
com medo de desarmar tudo, porque não tinha nem para onde ir. Mas as pessoas eram mais crentes. Hoje em dia a gente está tão bem cuidado por Deus, a gente está tão, sabe, tão amparado por Deus, que nós nem, essas coisas nem preocupam mais a gente nem se atém mais, os sinais para nós já ficaram normais. Um tremor de terra, um furacão lá onde? No Japão, você nem para que lado que é o Japão? Os cientistas disseram que a Terra levou a Terra levou um ataque cardíaco. É como se fosse. É como se fosse. Diz que o coração da Terra, quando ele funciona, ela tem um ataque cardíaco. Os cientistas disseram isso. Eu não vou me lembrar agora o nome do evento, tá? Eu não vou me lembrar agora o nome do evento. Mas cientistas apontam uma situação em que a Terra ela está para travar a rotação, vamos dizer assim. Sabe o que é isso? Você está dentro de um carro a 120 por hora. Imagina, você está dentro de um carro a 120 por hora, sem cinto de segurança. Aí o motorista, do nada, mete o pé no freio, dá um palo. O que vai acontecer com quem está dentro do carro? Vai ser projetado para fora. É esse o evento que os cientistas estão apontando que está para acontecer com a Terra. A Terra está para sair do seu movimento de rotação e translação. É como se ela saísse do eixo, e o impacto disso é o mesmo, como se você estivesse dentro do carro em movimento e ele travasse. Você imagina as coisas sendo jogadas para fora da Terra, fora do que mantém a gente. É a gravidade, né? Você imagina algo fora, saindo, né, da gravidade, como se estivesse sendo projetado para fora. Você imagina a catástrofe disso. Eu não vou longe não, no Brasil aqui, os nossos prédios não. Esquece, as nossas construções aqui, esquece. Tem países aí subdesenvolvidos que já têm uma tecnologia um pouco melhor para resistir a coisas nessa proporção. Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, eu não vou falar mas pessoas de dinheiro já há alguns anos, eu vou colocar aí 7, 8 anos, que é de quando eu estou acompanhando. Antes disso eu não posso falar, porque eu não sei, mas quando eu tenho acompanhado para cá, estão fazendo cada vez mais bunkers, sabe o que é bunkers? Casa subterrânea, casa embaixo da terra. Então o cara está comprando um monte de valaco, está comprando um monte de terreno, está comprando um monte de descampado que ninguém dá nada, e ele está construindo casas subterrâneas. Quem está comprando essas casas? Os pobres, os assalariados? Só a galera do dinheiro. Eu nunca vi esse povo dar mão sem mim. Eu nunca vi esse povo investir numa coisa que não trouxesse algum recurso de volta para eles. Eu ainda não vi. Tá? Então, eles têm algum tipo de informação que talvez nós ainda não temos. Mas a gente vai cada vez mais se dando por desafio. Depois você pesquisa. O que eu estou falando com você. Entendeu? Depois você, por curiosidade, você pesquisa. Né? E você vai saber de quem eu estou falando e como eu estou falando. De quem eu estou falando e como eu estou falando. E não é teoria da conspiração, não. É fato. Coisas que já estão acontecendo na sua vida e ninguém fala nada. Que noticiário falou isso para você? Quem assiste noticiário na televisão? Eu, muito pouco. Eu parei. Porque é meio de desinformação. Porque se você quiser ser informado de alguma coisa, você não vê noticiário. Você vai pesquisar, você vai olhar algumas fontes. Mas enfim, ninguém fala nada. Porque é de interesse deles que você esteja desinformado, que você não tenha informado. Porque o que você acha que vai acontecer se todo mundo se dá conta do que está para acontecer? É o que eu vinha falando, se a pessoa souber que é o último dia de vida dos crentes, vão orar, vão buscar Deus, vão pedir a Deus. E quem não tem temor de Deus? E quem não serve a Deus de verdade? Quem não tem uma esperança de salvação que nem nós temos? O que você imagina que vai dar na cabeça? Já que dá para descambar tudo dentro, eu vou fazer tudo que me der. Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Você já parou para pensar isso? Vão chegar tempos que nós vamos ter que ficar trancados dentro da nossa própria casa?
para a nossa segurança. É sério, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Só que são coisas que nós não se damos conta. Eu lembro que da outra vez que nós estávamos estudando, ninguém nem sabe o que era pandemia. Eu falei coisas semelhantes a essa. O ensinamento foi o quê? 5 anos atrás desse ensinamento. Ninguém nunca tinha ouvido falar, irmão, de pandemia, não sabia nem o que era uma pandemia. Não sabia. Não demorou muito, nós descobrimos. Mas a Bíblia diz que isso é apenas um princípio das dores, que tem coisa pior que essa para acontecer. Mas não estou aqui para te assustar, estou aqui para te informar e para te despertar. Para que você de fato seja crente e esteja preparado para toda e qualquer situação. A gente não pode mais viver como se não tivesse, não existisse. Como se, irmão, nós estamos para viver coisas que nós vamos precisar nos atentar para isso, nós vamos precisar nos preparar para isso, nós vamos precisar aprender a sobreviver. Tem noção disso? Porque tudo isso envolve o princípio das dores. E por que Jesus manda eles se preocuparem com isso? Porque a igreja vai passar. Eu já vi gente pregando, já vi historiador dizendo que a igreja não vai passar por tudo, mas Cristo disse que vai. Cristo falou que vai. Se Jesus falou que vai, irmão, não é o Joãozinho, o Zé Maria, o pitangueiro que vai dizer para mim que a igreja não vai passar, porque Cristo já deu a determinante. Qual a determinante de Cristo? Se prepara, vigia, virão tempos difíceis, vão querer pegar vocês, prender vocês, vão querer humilhar vocês. Depois nós lemos logo no começo, lá, Mateus 24, foi essa a advertência de Jesus. Alguns de vocês serão presos, serão jogados no calabouço. Por quê? Por amor a mim. Está entendendo? E eu acredito que nós não estamos muito longe disso não, pelos sinais que nós já estamos vendo. Lucas 21, vocês abriram 21, 25, foi isso? E haverá sinais na lua 26. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevivendo, ou populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. O que os cientistas estão apontando agora, eles não estão descobrindo nada novo. O que eles estão dizendo é o seguinte: a Bíblia está certa. O que eles estão dizendo é: a Bíblia está certa. Eu tenho um livro, acho que eu tenho ele no PDF. O título do livro é assim: E a Bíblia tinha razão. São vários acontecimentos que a ciência desmentia a Bíblia. Não, isso acontece. E depois de muito estudo, aí eles voltam e falam: olha, é verdade. Esse assunto aqui é verdade. Esse assunto aqui que a Bíblia fala é verdade. Esse outro assunto aqui que a Bíblia fala também é verdade. Eles mesmos contestaram. Depois de buscar a fundo, estudar a fundo e ver as coisas acontecerem, aí eles voltam e atestam. É verdade. Fizemos um raio-x, né? Fizemos um exame e de fato o diagnóstico é verdadeiro. É verdade. A Bíblia está certa. Você imagina um cientista dizendo que a Bíblia está certa. É o fim do mundo. Vai acabar tudo. O relógio lá do Apocalipse que eles tinham já contei, já está mais perto do que longe. É sinal de que eles estão reconhecendo. É sinal de que eles estão entendendo que não tem mais. Os filhos das trevas estão entendendo que não tem mais muito tempo para trabalhar. E os filhos de Deus estão como? De férias. Não é até a chave de casa. O pai foi e deixou a chave de casa. Vamos fazer festa. Vai pegar o filho pródigo dentro de casa. Vamos fazer festa. Vamos gastar tudo. Vamos aproveitar que nós temos liberdade. Nós somos isso, né? Mas está na graça, nós temos liberdade. Tem liberdade para obedecer, não para fazer libertinagem. A nossa liberdade é para fazer as coisas dentro da vontade de Deus, não dentro da nossa própria vontade. A minha liberdade, ela termina quando eu dou de cara com o princípio de Deus. Eu faço o que eu quero, até que o princípio de Deus não diga que eu estou errado, porque quando eu trombar com o princípio de Deus,
Eu posso ser quem eu for. Eu posso ser bispo, pastor, arquebispo, pode ser quem for. Quando você tromba diante do princípio de Deus, aí a coisa começa a desmoronar. Hoje nós vemos pessoas que são representações religiosas de nações e reinos, religiões que têm milhares e milhares de seguidores, confundindo os seus fiéis. Eu não vou falar de religião aqui, mas não é novidade para quase ninguém aqui que um homem responsável, né, por uma religião romana, vamos dizer assim, vocês estão entendendo o que eu falo, né? Uma Beca, aceitou de que a igreja tem que fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo, coisa que era abominável. Uma igreja que não fazia o seu casamento se você já tivesse sido casado alguma vez antes. Você não fazia o seu casamento, não aceitava que você retomasse a sua vida. Agora estão aceitando fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Por que isso? Porque é o fim dos tempos, irmão. Porque as coisas têm que balançar mesmo. Agora, não é porque as coisas têm que acontecer comigo. Aconteça com quem quiser, aconteça com quem tem lugar, aconteça com quem não vigiar. Nós, outra via, entretanto, Jesus vem nos alertando para a gente vigiar. Não é? Foi esse o alerta que ele nos deu? Então é de dentro desse alerta que nós vamos continuar vivendo, buscando e observando. Então se observará que o Filho do Homem vindo numa altura com poder e com grande glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, quando eles começarem a acontecer, exaltai e levantai as vossas cabeças, né? Se alegra e começa a olhar para cima, pois está muito perto a vossa redenção, o vosso chamado, né? Como quer dizer, certo? Verso 28 aí, versículo 21 de Lucas, certo? Olhando para os nossos dias e comparando com o tempo de Noé, de Ló, qual que é a diferença que nós vemos? Você enxerga a diferença? Porque o que a Bíblia diz, vamos lá. Nós lemos aí o 24:37, né? O que a Bíblia disse lá? Como nos dias de Noé, os homens casados se davam-se em casamento e procuravam cada um a sua própria felicidade, não se importando muito uns com os outros. Está diferente do que a gente tem visto? A individualidade, até dentro da igreja, não, se eu estou bem, eu não quero nem saber do problema do outro. Não me interessa. Se a minha família está bem, o problema é seu, o problema está dentro da sua casa, o problema é com você, não é comigo. As pessoas não têm mais empatia pela situação, pela dificuldade do outro, não. Se eu estou bem, é raro. Graças a Deus aqui não tem esse problema. Se tiver que chorar, vai chorar mesmo. Se tiver que fazer festa, nós vamos festejar junto. Mas se você olhar para o lado, não é difícil de você ver uma situação como essa. As pessoas não têm mais amor próprio, nem pelas pessoas do próprio sangue, nem pelas pessoas da própria família. Você imagina por que não tem o mesmo sangue correndo na sua vida? Ou é só eu que estou enxergando, é só eu que estou vendo isso? Não, o negócio está geral. Lucas capítulo 17 vai falar para nós de Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem de pobre, salteado, tá? Como que era Sodoma e Gomorra? O que acontecia lá em Sodoma e Gomorra que incitou a ira de Deus? Lá vocês conhecem esse de coisa salteado. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? É aquela cidade que pegou fogo, né? E o que a Bíblia relata que aconteceu em Sodoma e Gomorra? A Bíblia vai dizer que os homens eram maus, perversos, vingadores, rebeldes. Pessoas que não tinham amor, não estavam nem aí próximo. Pessoas que eram dadas ao pecado de sexualidade. Crianças envolvidas em atos ilícitos. Por isso que Deus, ao mandar fulminar a cidade, não poupou nem as crianças, para que o que ficasse dali não enraizasse de novo. Porque o negócio já estava
E nós estamos falando de 2 cidades. Como se fosse Diadema e São Bernardo. 2 cidades vizinhas. 2 cidades. E hoje? Que o negócio parece que está generalizado. Qualquer cidade que você for, qualquer lugar que você pisar, uma dessa mesmo, se você for tem lugar por aí que você já não vai pegar a sua família. Que você já não vai ficar confortável. Com isso. Você que é crente, tem uma consciência cristã, tem um pé na adoração, tem lugares que uma hora dessas você não pode, tem parques que uma hora dessas já é impróprio para você e a sua família. Você já não consegue pegar o seu filho e andar de bicicleta num lugar desse. Você não consegue pegar a sua filha e sair de mão dada com ela, dar uma volta num lugar desse. Você não consegue. Isso é novidade para alguém. Senão a gente faz um ensinamento externo, não dá para você, a gente vai andar. A gente vê. Feio. Sabe por quê? A gente fica aqui dentro e o nosso mundinho é tão bom. O nosso mundinho aqui é tão gostoso que a gente se esquece do que está acontecendo lá fora. Agora, se 2 cidades foram o suficiente para incitar a ira de Deus, você imagina o Brasil. Imagina a Coreia do Norte que mata os profetas, em outras cidades, outros países do Oriente Médio que matam os profetas de Deus. Você imagina como que Deus a mala dessa? Saíra de Deus se levanta para defender 2 anjos, que tinham como se defender sem ajuda de ninguém. Você imagina o Senhor vendo o sofrimento da igreja. Porque a perseguição da igreja não é pagar imposto, não. A igreja paga imposto desde Roma. Tanto que Cristo falou: Deus e dá certo, que é de. É imposto da perseguição da igreja, não. Para com isso. O Senhor nos deu força, vigor e coragem para trabalhar e pagar nossas contas. Você acha que a perseguição da igreja é pagar conta? É pagar multa? Não é. A perseguição da igreja é sangue, risco de morte. Isso é perseguição da igreja. A igreja ainda não está sendo perseguida no Brasil, não. Mas, biblicamente, nós vamos passar um tempo desse tempo. Qual que é a minha vontade? Que o Senhor olhe para nós como Ele olhou para Noé e veja a nossa vida tão agraciada a Ele, que Ele diga assim: chegou a sua hora, chegou a minha hora, chegou a hora de vocês. Vou abreviar o tempo para vocês aqui. Por quê? Porque essa é a meta. Essa é a meta. Nós estamos perdidos em conquistas dessa vida. E eu canso de falar isso aqui, irmãos. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que querer algo melhor para nós e para a nossa família. Mas a meta do crente não pode ser essa. A meta do crente tem que ser Cristo. Cristo. Porque a melhor casa, o melhor carro, o melhor investimento que nós fizemos aqui, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar com os ímpios. O seu carro zero, a sua casa com escritura, sem escritura, com azulejo, sem azulejo, com 2 cômodos, com um só, com um sobrado ou 2 quartos, vai ficar aqui não. Todo investimento que nós fizermos na terra, ele vai ficar na terra. É por isso que o Senhor vem e diz para nós assim: acumula tesouro no céu. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que ter nada. Não é isso que eu estou dizendo. Está me ouvindo? Não é isso que eu estou dizendo. O crente pode ser próspero, ele pode ter riquezas, mas o coração dele não pode estar nessas coisas. Quando essas coisas começarem a dar de frente com o teu ministério, começar a dar de frente com a sua vida com Deus, é hora de você procurar uma caverna. Não é para se esconder, não. É para orar e buscar a face de Deus de tal modo que Ele se revele de novo para nós. Que nós, de fato, nós possamos entender e ouvir a voz dele em direção à nossa vida. Para que nenhuma dessas coisas nos tirem, né, da presença de Deus na nossa vida. Você consegue entender isso? Verso 29. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo o recolhei por vós mesmos. Reconheceis por vós mesmos que o verão está
chegando. A gente consegue ver a mudança das estações olhando para as árvores, olhando para as vegetações. Talvez alguém aqui não tenha essa facilidade, mas essa turma que Jesus está falando aqui foi criada no campo. Eles conseguem identificar, olhando a folhagem, né, da erva, que está chegando. Está florindo, está crescendo, está verde, está dando flores. Começou a cair as flores, começou a secar, começou a enfrentar ali, vai secar tudo. Então eles tinham facilidade em observar essas coisas. Esse Jesus está dizendo, olha, vocês são capazes de entender a mudança do tempo, não são capazes de entender? É isso que ele está falando. Assim também vai acontecer. Ó, 31. Da mesma forma, quando notares que esses eventos começarem a acontecer, não é quando acontecer tudo. Está escrito quando acontecer tudo aí? Não, está escrito quando comer. E já começou? Guerra contra guerra, nação contra nação, pai contra pai, filho contra... Já está acontecendo essas coisas? Tem certeza? E ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Já começou? Porque tem crente que parece que não foi avisado. Porque aí não está dizendo que quando, no final, que acontecer tudo, está dizendo quando começar a acontecer, você já tem que ficar ligado. Então, se quando começar a acontecer, saber que está próximo, nós já estamos atrasados. Estamos atrasados. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará essa geração sem que todos esses fatos aconteçam. Ele não está dizendo eu vou arrebatar essa geração, ele está dizendo os sinais que eu estou falando para vocês que vão acontecer já estão acontecendo. Essa geração vai ver os sinais. Com que geração que a gente está falando aqui? Uma geração há 3.000 anos atrás da nossa. E quantas gerações de lá para cá? 3.000 anos, nem se coloca a média de 100 anos cada geração. Uma média de 300 gerações. Né? Isso é graça. Isso é misericórdia. Jesus podia ter vindo antes de você nascer. Jesus podia ter vindo antes de eu nascer. Há mais ou menos 300 gerações atrás, Jesus podia ter vindo. Não, Jesus tem que dizer, o historiador disse, tem que ter um tempo lá. Não foi isso que Jesus disse, não. Você ouviu, disse bem, disseste bem. Você ouviu historiadores dizer. O que Jesus disse? Jesus disse que essa geração aqui já podia acontecer o reboot, já podia ser o fim, a vinda dele já podia ser aqui, porque o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Então o que nós temos vivido é pura graça. Cada dia que nós acordamos é a misericórdia de Deus na nossa vida. Cada dia que nós levantamos é a bênção de Deus na nossa vida. É um testemunho para nós. Mas um dia que nós ganhamos para nos santificar, para estarmos melhor para Deus, para amadurecermos na fé, para estarmos prontos para a vinda do Senhor. Está certo? Com toda certeza vos asseguro de modo nenhum passar essa geração sem que todos esses fatos aconteçam, porquanto o céu e a terra desaparecerão. Contudo, as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Está dizendo, eu vou ficar de olho para fazer cumprir cada uma dessas palavras. É isso que ele está dizendo aí. 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Para aqueles caras lá, Jesus já estava dizendo isso. Vigia, olha, presta atenção, que todo dia você faça uma autoanálise, uma introspectiva em você. Cuidado. E aí nós estamos na era da profecia, na era da revelação, na era de que, irmão, as pessoas estão se pasmam, as pessoas estão revelando agora pela live. Está na internet lá, o camarada, né? Você risca para cima lá, você automaticamente já entra na live. Ei, você foi entrou agora aí, Deus tem um recado.
Deus não tem mais o que fazer, não, gente. Ele está mandando um recado. É sério. É sério. Sem falar os que revelam sem acontecer. O Filho de Deus faz um pix aí como comprovante que Deus tem uma confirmação para você. Deus tem uma revelação. Tem crente, não, tem crente que não. Tem crente que manda. Está cigano, vou revelar sua sorte. Irmão, sua vida está escondida em crente. Crente. Com vontade de encher de tapa. Irmão. Pessoal, é bacana, é legal. Não tem nada a ver, né? Religião, cada um tem a sua. A gente tem que respeitar, né? Deixa eu ver o que é para mim. Vai. Eu estou falando, não, eu estou falando do que eu sei. Estou falando do que eu já vi. Estou contando história. Estou falando do que eu já vi. Talvez mais alguém aqui também. Crente pagando para receber revelação. Não. Orar. Buscar Deus. Tenta ouvir a voz de Deus no seu ouvido, ali no quarto, fechado. Não tem coisa nenhuma. O que eu já vi de gente sendo enganada. A pessoa está com a vida toda errada, está vendo a torta, está vendo a prostituição, está vendo a adultério. E não é que o profeta não é de Deus, não. Às vezes o próprio profeta foi enganado. Não vigiou. Aí vai lá, a pessoa diz, Deus está se agradando da sua vida, continua assim, Deus vai te reconhecer. Continua assim, como traindo, enganando, mentindo. Que revelação de inferno é essa? A gente tem que cuidar com isso. A gente precisa começar a entender, de fato, o que é que Deus espera de nós. Ó, pastor, Deus está revelando 3 pessoas querendo derrubar o seu ministério. Óbvio, fica tranquilo que Deus está entrando em providência. Não, Deus não vai falar comigo, não. Para quê? Para mim ficar olhando, eu acho que é o Gerson. Não sei não. Acho que é o Gerson gerando dinheiro, hein? Eu acho que não sei, mas falou que é 3. Meu Deus. Será que é a Fabiana volta? É a Cida? Não. Você entende que tem coisa assim não pode vir de Deus? Você entende? Porque Deus não semeia contenda, irmão. Deus não semeia divisão. Está faltando inteligência do povo de Deus. Sabe? Qual a maior revelação de Deus para nós? A porta da minha casa está aberta para você entrar nos meus atos, adorar. Tem um espaço diante da minha presença, de quando eu vim buscar a minha igreja, eu querer você junto. Mas o que, irmão? Quanto que é um terreno no céu? Você nunca vai saber o preço de um terreno no céu. Sabe por quê? Porque ele já pagou por você. Ele já pagou, né? Está garantido. O que ele quer de nós é fidelidade. O que ele quer de nós é verdade. O que ele quer de nós, irmão, é que nós verdadeiramente entreguemos a vida a ele de tal ponto que nós não queremos outra coisa. Sabe aquela questão que Jesus passou? Mateus 4, vale? O diabo chegar assim e dizer, o que você quer? O diabo está todo dia fazendo oferta para crente, irmão. O diabo não faz oferta para quem não, para quem já está no boteco, não, para quem já está na droga, não. O diabo não faz oferta para quem já é bem, não, irmão. É igual lá de Jesus lá, o que você quer? O que você quer? Cuidado, tem crente que está pedindo para Deus alguma coisa, Deus não deu, Deus falou, não vou dar agora, não é? Deus não dá. E o diabo está ali só escutando, fala, Deus está frustrando mesmo, está frustrando. Por que Deus não deu ainda? É uma pessoa que ora, é uma pessoa que consagra, porque o diabo está dentro dessa vida. É uma pessoa que se preocupa com os outros, é uma pessoa que tem a vida no altar. Por que Deus não deu ainda? Porque se Deus der, talvez vai se perder. Então, opa, está aqui. Aí recebe e acha que foi Deus que deu, porque está orando, está pedindo. Não vigiou. Abraça. Aí quando começa a coisa da errada, o que aconteceu? O que aconteceu? Você deu uma prova achando que é disfarçado, embrulhada de bênção. Porque Deus não deu, o diabo ofereceu, você foi lá e pegou. Então nós temos que tomar cuidado. Então por isso que o Senhor diz assim, você não sabe nem pedir como vem. Porque até para pedir a gente tem que ter sabedoria diante de Deus. Tem coisa que a gente não pode nem deixar sair da nossa boca. Senão o inimigo escuta, pega e ele trabalha em cima daquilo. E ele se antecipa.
E às vezes aquilo que nós estamos pedindo, que Deus não deu ainda, o diabo traz e põe no nosso caminho, é onde a gente tropeça. Então a gente precisa buscar confirmação em Deus e oração em Deus para que nós não sejamos enganados, até mesmo dentro da nossa própria vontade. O nome que nós estamos vivendo hoje é a misericórdia de Deus em toda a nossa vida. Nós precisamos de fato entender que a hora do Senhor está vindo para mim e para você. Quantas pessoas eu conheci que não chegaram na minha idade? Alguns aqui tiveram amigos, tiveram colegas de infância, tiveram pessoas que estudavam, que moravam perto, tinham pessoas que eram vizinhos e não chegaram onde nós estamos. E o fato de nós estarmos aqui é o quê? Nós somos melhores? Não, que a mão de Deus está fazendo tudo. Aleluia. Gente que passou coisas muito menores do que eu passei, perigos muito menores do que eu passei e enfrentei. Não receberam o livramento. Porque Deus me ama mais do que a eles? Não, porque Deus sabia que tinha uma predisposição para obedecer no meu coração. Porque no fim, tudo gira em torno da obediência. Jesus vai e rejeita. O diabo tem o melhor para você. Ele fala, eu não quero, eu já tenho o melhor. Mas o melhor para você é passar fome, se for com Deus. O melhor para você é estar aí cansado, é não receber uma coroa. O melhor para você é ser tratado como um indigente, um bastardo. Porque é isso que você está parecendo, Jesus. Quem olha para você e diz que você é filho de Deus na situação que você está? Ele cuida muito bem de outros. Nem parece que você é filho dele. Nem parece que você está aí. Nem parece que você é filho dele. Olha a maneira que você está. Olha a roupa que você está vestindo. 40 dias aí não veio um anjo. Você ainda diz que ele é seu pai. Sei não, hein? Sei não. Você já viu a casa de Barrabás? Você já viu o império de Pilatos? E você é o filho de Deus. Tem certeza? E às vezes, com essa mesma conversa, o diabo consegue dobrar eu e você. Porque nós não sabemos dizer, vai-te, Satanás. Eu só vou adorar o meu Senhor. Eu só vou glorificar Ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor tem me dado o suficiente para eu crescer, para desenvolver, para eu ser aquilo que Ele tem me capacitado para ser. Se eu não recebi ainda, porque não é o momento, não é a hora, mas eu creio na fidelidade dEle para com a minha. Porque a fidelidade de Deus para nós não é Ele fazer tudo o que eu peço. Não. Isso não é caráter de um pai, fazer tudo o que o filho pede. É? Não. Qual o caráter do pai? Dizer não para o filho. É. Não é fazer as vontades do filho. Não, é fazer aquilo que o filho precisa e nem sabe que precisa. O pai está fazendo, atendendo às necessidades. Não está fazendo o que o filho quer, não está fazendo o que o filho pede, mas está fazendo aquilo que ele precisa para continuar vivo, para continuar de pé, para continuar firme, para continuar crente. Você consegue entender isso? Não? Porque me enganaram. Quando eu vim para a igreja, falaram assim: ó, você vai para a igreja, aí quando você precisar, você vai pôr o joelho no chão, Deus vai mandar. Mandar, se tiver qualquer necessidade, se tiver, você vai orar ali, Deus vai incomodar alguém lá, e a pessoa vai trazer para o pá. Mais fácil que carregar a perna. Mais fácil que trabalhar na obra de pedreiro. É mais fácil que fazer uma faculdade. Porque a proposta do mundo é essa: de que Deus vai suprir e atender às nossas vontades. Aí quando Deus não atende, a gente se frustra. Porque a mesma pessoa que diz para nós assim: não, você fala, vai dizer assim, a culpa é sua que não ora direito. A culpa é sua que não fez do jeitinho que eu te ensinei. Se tivesse feito do jeitinho que eu ensinei. A culpa é sua que não tem fé, sua fé é pouca, sua fé é pequena. Mas Jesus não pediu fé grande para ninguém. Ele disse: a sua fé pode ser como um grão de mostarda, ela pode ser pequenininha. Ela não pode continuar pequena o resto da vida. Ela tem que crescer, em algum momento ela tem que desenvolver, em algum momento ela tem que dar fruto. Em algum momento você vai ter que crescer e se desenvolver na minha presença. Você consegue entender isso?
Porque para eu colher, eu vou ter que entender e saber o tempo certo. Porque se eu colho antes, o que acontece? O fruto ainda não está doce, ele não está maduro. E se eu tiro ele antes de amadurecer, ele não vai amadurecer nunca. Ele vai apodrecer verde, sem gosto, amargo. Sim ou não? Quem aqui nunca pegou um fruto antes do tempo? Olha assim, né? Uma pera, uma manga, você olha assim e fala, nossa, essa tá boa, você vai. Tá verde, tá amargo, tá azeda. Essa aqui só vai com sal, vai com limão. Sim ou não? Às vezes é assim. Às vezes nós passamos situações por conta de não saber esperar em Deus o amadurecimento. Às vezes é o fruto que está verde, mas às vezes o que está verde são nós. Às vezes não é a bênção que não está pronta, às vezes nós não estamos prontos para receber a bênção de Deus para a nossa vida. Você consegue entender isso? E o que o Senhor está dizendo para eles é exatamente isso. A colheita ela tem um tempo. E a colheita precisa acontecer no tempo certo. E tem gente que amadurece primeiro. Tem gente que o Senhor recolhe antes. Tem gente que o Senhor arrebata primeiro. Porque é o tempo do amadurecido. Agora tem outros que foram registrados para um serviço. Né? Que por mais que estejam prontos, vão continuar trabalhando. Pronto. Está pronto? Tá. Então agora você vai ajudar os outros a amadurecer também. Vamos lá, vida. Mas fique tranquilo, Deus não vai deixar você apodrecer, não. Você vai trabalhando. Enquanto você está trabalhando, você vai recebendo virtude da videira. Enquanto você está fazendo, enxertado na videira, dentro da vontade dele, ele está te sustentando. Tem crente que não recebeu ainda de Deus o que espera, porque vem tentando trabalhar com as próprias mãos. O Senhor está dizendo, faz aqui, não, eu quero fazer aqui, você vai falhar, não, mas eu preciso é aqui, ó. Eu preciso dentro da minha casa, eu preciso dos meus, eu preciso aqui, eu preciso da resposta aqui. Deus falou, vai para lá, quando você estiver lá, eu trabalho aqui. Você consegue entender isso? E às vezes nós ficamos amigos, né? Igual a galinha correndo atrás dos pintinhos, tentando cercar. Não, o Senhor falou, vai, enquanto você está lá, eu estou cuidando. Quando você está fazendo a minha vontade, eu estou protegendo. Enquanto você está fazendo o meu querer, eu estou cuidando. Você consegue entender isso? Como eu vinha dizendo, né? Outro sinal aí, claro, da vida de Jesus são os profetas vendidos. Né? Os profetas que fazem e entregam revelações e profecias em troco de dinheiro ou pelos seus próprios recursos, da sua própria vontade. Os sinais que o próprio Jesus nos advertiu que aconteceriam na sua volta. Nós lemos em Mateus, eles se repetem, tá? Ele fala exatamente a mesma coisa. Em Marcos 13, em Lucas 21, está falando a mesma coisa que nós lemos lá em Mateus 24. São os mesmos adventos, os mesmos acontecimentos. Prova disso que ele não falou em particular, ele falou para todos os discípulos em si, para que todos eles tivessem a mesma informação e cuidado, para que todos eles estivessem atentos a esses acontecimentos. Ainda no Velho Testamento houve muitas profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Salmo 96, 13 fala o que para nós? Lê para mim. Salmo 96, 13. Eita glória. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo de quem isso aí? Salmo de Davi? Os filhos de Corá? Salmo 96. Olha aí, irmão. Jesus não tinha nem dado a informação ainda. Então você vê que a instrução veio muito antes. Estou falando para você de Salmo. Estou falando para você do tempo de Davi. Estou falando para você da época dos patriarcas. É por isso que a gente encontra Jó, que viveu nesse mesmo tempo dos patriarcas, como homem justo, íntegro, porque eles tinham essa informação. A informação de que o Senhor estava separando um povo seu, zeloso, separado e de boas obras. Olha aí, lá em Salmo, lá atrás, o Senhor está dizendo, olha, a promessa não é a nova Canaã. A terra que nós estamos esperando não é só, né, a libertação aqui da Babilônia. Não, Senhor tem mais para nós.
A promessa não era só atravessar o Mar Vermelho, a promessa não era só ser liberto do Egito, nem da Babilônia, não, a promessa era sempre muito maior que isso. A promessa não é só a reconstrução do templo, não, a promessa é que ele tem um povo particular, um povo seu, um povo separado. Você consegue sentir propriedade de Deus? Você sabe que é propriedade de Deus? Propriedade de Deus. O Senhor que nem diz para Jó, o que ele tem, você pode mexer em tudo. O que ele tem. O que ele possui. O que ele possui, você pode mexer em tudo. Mas Jó, ele é meu. A pessoa não sossegue, não descanse, enquanto o Senhor não bradar dentro do teu coração, dizendo: eu és meu, você é minha. Não descanse, enquanto você não tiver o sim de Deus dentro do seu. Essa certeza não é minha, não é sua. Eu não estou falando de uma certeza própria de alguém que se sente o queridinho de Deus. Não. Eu estou dizendo de confirmação do próprio Deus. Sem interferência, sem usar ninguém, sem boca de profeta. Não, a voz do Senhor, como de muitas águas, falando direto do teu coração. Você é minha. Esse é o gatilho, esse é o start que todo filho de Deus tem, o sim, a certeza, a confirmação. Mas eu te dou tudo, eu te dou o que você quiser, te ofereço treinos, te ofereço situações, eu te dou do bom e do melhor, eu te oferto coisas melhores. Você diz assim: não, eu tenho, não é de boca para fora, não mexe comigo, não vou ter nada. É aqui. Ninguém precisa saber. Mas eu não posso ser escravo de mundo, não posso ser escravo de ninguém, porque eu já tenho dono. Certo? É isso que nós precisamos compreender e entender. Isso precisa estar vivo dentro de nós, porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar os seus. Quem são os seus? Os que têm o selo. Quem tem o selo? Quem tem já um coração cravado nele, e o coração não abre margem para coisas mundanas, nem para coisas desse mundo, porque o coração já está voltado para Cristo. Você consegue entender isso? Mateus capítulo 16, vamos voltar um pouquinho aí. Eita glória. Eita aleluia. Mateus 16. Eita glória. Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o seu serviço, de acordo com o seu trabalho. Há um dia para receber. É igual o FGTS, né? Você está doido para trabalho, tem um dinheiro lá guardado, você não pode mexer. Doido para sacar. E o governo está assim: saca eu pego metade. Pega o resto comigo. Eu vou usar o seu dinheiro depois em meu favor. Mexe, pega. É exatamente isso. O Senhor, nós estamos trabalhando, nós estamos acumulando um grande depósito. Mas não é de dinheiro físico e material. O depósito que nós estamos fazendo, Deus não pode mexer nele agora. No dia certo. Um dia que o Senhor vai verdadeiramente nos galardoar, nos abençoar, nos entregar aquilo que de fato Ele prometeu a nós. Quando Ele vier, quando Ele voltar, quando Ele chegar, Ele vai nos pagar, Ele vai dar o nosso pago. Que pago é esse? É a recompensa. A recompensa pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, por cada lágrima que você chorou, cada investida que você suportou, por cada vez que o nome do Senhor foi glorificado em cima de uma humilhação na sua vida, em cima de uma situação que foi terrível para você vivenciar, mas você suportou, glorificando o nome santo do Senhor, não deixou o nome dele se envergonhar.
ter uma recompensa para mim e para você. O Senhor há de trazer a nós, irmão, uma recompensa vinda da sua própria mão. O Senhor virá, isso é certeza de crente. Aleluia. Na glória de Deus, o Senhor virá, aleluia, com mão forte. Nós lemos o 24, já, Apocalipse 1:7. Vamos ver lá para nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente ele vem, certamente ele chegará, certamente ele estará aqui para nos buscar. Esse evento aqui, que ele vem e todo olho verá, já está falando do fim dos tempos. Está falando do final, do fim do fim, sabe? Os 45 do segundo tempo é esse tempo. Assim como as 12 respostas lá, aqui é a mesma situação. Ele está falando do fim do fim. Tá certo? Então, o fim do fim aqui não é um arrebatamento na igreja em si. É quando verdadeiramente vai haver a separação, quando verdadeiramente ele acabar com os maus e os ímpios dessa terra, certo? Guerra, rumores de guerras, falsos cristos, peste, fome, terremotos, perseguições. O que falta? Falta nada. Falta nada. Nada. Nada de nada. Não falta nada para o Senhor ele começar um movimento. Não falta nada para o Senhor verdadeiramente se manifestar, aleluia, na nossa vida. Tito, capítulo 2, versículo 11. Apocalipse aí, voltando para Apocalipse, você vai encontrar Tito. Mais para frente aí, Filemon, depois Tito. Antes de 2 Timóteo, mais para frente. Tito 2, do 11 ao 15. Lê para mim, por favor, do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, denunciando a iniquidade das consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Para disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. A graça de Deus já se manifestou para salvar a todos. Não tem desculpa, irmão. Mas eu vi que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações primeiro. Tem gente que mora em tribos, tem indígenas, tem lugares que o Evangelho não chegou ainda. Mas a Bíblia fala que isso precisa acontecer para o fim. Para o fim de todas as coisas, não para ele vir. Essas coisas precisam acontecer para ter o fim, para ter um julgamento justo. Ninguém vai ser julgado sem saber o que está acontecendo. Vai ser explicado. Então toda a gente precisa saber o que está acontecendo. Certo? O que está acontecendo? Tanto que é proibido, né? Você não as aldeias indígenas não tem livre acesso. Não tem livre acesso. Você pode chegar lá e alguém aqui para cá, não, você vai levar uma flechada no filho. Eles nem querem que você se aproxime para não contaminar o meio de vida deles. Então, nós conhecemos um casal de missionários que fizeram um trabalho na aldeia indígena, traduziram a Bíblia para a linguagem deles, de alguns, e entregaram para eles. Mas a gente sabe que existem muitos outros que talvez ainda não foram alcançados, mas eles precisam ser alcançados para que aconteça o fim, não para Jesus. E alguém pegou essa bola de neve
E misturou tudo e na nossa cabeça ficou como se fosse uma coisa só. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo, tem que ter um terceiro tempo de Israel, tem que vocês não tem nada. Jesus me falou, essa geração aqui já vai ver os sinais, e a partir daqui eu posso vir a hora que eu bem entender, a hora que eu bem quiser. Agora, para o fim do quê? Dessa terra, para ele acabar com essa terra. Você lembra? A Bíblia diz que esse céu e essa terra está reservado para o juízo do fogo da consumação dos homens ímpios. Segunda Pedro nós vemos isso. 2,7 que fala da isso. Esse céu, essa terra está reservado para o juízo, para a consumação, para ser queimada. Por que isso? Porque tem uma terra novinha para nós, uma morada zero bala para nós. Então isso aqui, ele vai acabar, ele vai exterminar, vai se corromper, tá certo? Vai acabar. Para isso acontecer, todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Mas para a primeira turma alfa, vamos dizer assim, não precisa acontecer mais nada. Para a primeira chamada, nós vamos ver aí depois, né, quando começou essa primeira chamada aí, mas se assunto para frente. Mas para a primeira chamada, não precisa acontecer mais nada. 1 Tessalonicenses 4. Continuamos voltando. Mais para frente você vai encontrar Tessalonicenses aí pertinho, né? Tessalonicenses 4, versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem essa esperança. Você não pode ser ignorante acerca daqueles que o Senhor já recolheu, para você não ficar chorando, né, por essa situação sem entender o que está acontecendo. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que por intermédio de Jesus trará juntamente com ele aqueles que com ele faleceram, aqueles que morreram em Deus, que morreram, né, salvos, que morreram com a vida no altar, serão também ressuscitados para com eles. Então, para nós que somos crentes e temos uma esperança, não deve ser motivo de luto a morte de um justo. Por quê? Porque nós temos a certeza de que eles não morreram, eles só não estão conosco, mas eles estão vivos em Deus e com Deus, e no momento certo, no momento oportuno, estaremos todos juntos e reunidos para a glória de Deus Pai. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que os que estáis vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Certamente nós não vamos passar na frente daqueles que já dormiram. Eles vão ouvir a trombeta primeiro. Eles vão ouvir a voz do Senhor primeiro. Eles terão o privilégio de ver o rosto de Jesus primeiro do que a nós, porque eles já adquiriram esse direito. Eles já possuem esse direito em si. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus com os mortos em Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, verão o rosto do Senhor primeiro. Logo em seguida nós, porque estivermos vivos sobre a terra, certamente seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Você percebe que o escritor aí está pronto para a vida de Jesus? Você percebe que o escritor ele tem a certeza, né? Paulo ele tem a certeza de que Cristo estava pertinho, que ele podia vir a qualquer momento. Ele diz assim, ó, nós que estamos vivos, ele se coloca no evento do arrebatamento. Você percebe isso pela leitura que nós fizemos aqui no texto? Você percebe que ele meio que saboreia o arrebatamento. Olha, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas nós, ele não fala assim, aqueles que estiverem vivos, aqueles que estarão vivos na época, no tempo, quando ele vier, não, ele fala assim, ó, nós também o viremos. Ou seja,
É como se ele estivesse ouvindo já a trombeta, como se ele estivesse ouvindo já o chamado de Deus. Você consegue pegar isso na leitura? Afirmamos vós, logo em seguida, 17, logo em seguida, lê aí o texto lá na João Figueira, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você percebe isso? Você percebe a leitura? É como se ele estivesse vendo já. Depois que os mortos ressuscitaram, ouviram a trombeta, nós vamos ouvir o suar da trombeta. Aleluia! Bom, ele estava vendo o negócio acontecer. Era tão vivo dentro dele a certeza de que Deus não ia deixar ele para trás, que ele se bota no meio do arrebatamento. Ele não coloca na terceira pessoa, na quarta pessoa, não. Ele se põe dentro da situação e diz: nós vamos viver o chamado, o arrebatamento. Nós vamos ouvir a trombeta, nós seremos de fato arrebatados e transladados por ele. Verso 18: consolai-vos, portanto, uns aos outros com essa palavra, que vocês consigam transmitir aos outros essa mesma certeza que hoje habita no coração de vocês. Que vocês tenham essa mesma certeza viva dentro de vós. Consequência: e quem não tiver esperança do Senhor, irmão? E quem assim não se der por avisado? Quem assim achar que, sei não, esse pastor aí só quer me encher a igreja, esse pastor acho que está só querendo um público, eu não consigo ter essa certeza, não consigo enxergar o arrebatamento, não consigo ver, sabe, Jesus vindo me buscar, a minha cabeça ainda não assimilou isso. O que será que vai acontecer com aqueles que não receberem esse chamado, que não ouvirem essa trombeta soar, que não entenderem que Jesus está às portas, e Jesus pegar como um ladrão mesmo, despercebido, e essa pessoa fora do prumo? Será que tem consequência? Mateus 24, 48, mais ou menos ainda 48, que fala. Mateus 24, 48. Nós vamos comer um bonito, tá? Eu não vou correr, porque senão vocês não conseguem assimilar. Na mãe, todo mundo entende. Mateus 24, 48. O que diz aí? Isso. 24, 48. Diz assim: entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e comer, a beber com beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado, e numa hora em que o servo desse conhece. O Senhor virá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. O Senhor compara aquele que não está esperando, aquele que não está se dando por avisado. O Senhor compara ele com aquele servo que ficou responsável por cuidar da casa e trouxe os seus primos, os seus amigos, os seus parentes, Deus, uma grande festa. E os outros servos que foram alertados, dizendo: olha, cara, não faz isso, olha, né, a casa não é sua, a casa é do Senhor, você não pode fazer isso. E ele não está nem aí castigar esses que ainda tinham uma boa consciência. A Bíblia diz que quando o Senhor deles voltar, o que você acha que ele vai fazer com ele? Sabendo aqui que nós estamos falando de um escravo, nós estamos falando de alguém que não tinha vontade própria, não deveria ter vontade própria. Ele recebeu uma missão e ele deveria seguir à risca essa missão, porque ele está falando aqui de um escravo, de alguém que doou a vida em prol daquela causa dele. Então ele não tem mais vontade própria, assim como o crente, que entregou sua vida para Jesus, não para fazer mais a sua vontade, mas para viver a vontade daquele que o alistou nesse exército. Tá certo? Então nós recebemos essa missão. Agora, o que você acha que o Senhor vai fazer com esse servo quando chegar e encontrar a casa bagunçada? Encontrar a geladeira mexida, a despensa vazia, a casa suja e bagunçada. Consegue imaginar? Não consegue não?
A mulher, quando chega em casa e pega a casa balançada, está todo mundo em casa. O marido está em casa, o filho está em casa, está todo mundo em casa. Ninguém fez nada, né? A mulher chega. É nesse nível aí que você precisa. É nesse nível aí. Prato sujo na pia, sapato na porta de entrada, toalha molhada em cima da cama. Todos esses adventos, uma paulada só. Consegue assimilar isso? É isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor da casa chega e fala: o que está acontecendo aqui? Essa casa está abandonada. A casa foi entregue às traças. Entrou um monte de morador de rua aqui e bagunçou tudo da casa, porque é o que está aparecendo. Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Que com esse mesmo furor, o Senhor vai vir se encontrar com aqueles que não se derem por avisados, que não fizerem o serviço que precisa ser feito, que não se doarem da maneira que precisa se doar, que não se atentarem a fazer aquilo que precisa ser feito. Salmo 106, verso 21. Será que os salmistas tinham alguma noção de alguém que não estava esperando em Deus? Salmo 106, verso 21, né? Estrofe 21. O Salmo não tem verso, mas é costume, a gente fala, né? Salmo de número 21, Salmo 106, o seu verso 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, e fizeram bandeiras no Egito. Olha só a consequência que ele vem dizendo. Parece que esqueceram-se de seu Salvador, o Deus que fez a eles grandes coisas no Egito. Eu gosto disso. Maravilhas na terra de campo, coisas tremendas no mar vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficando perante ele na aventura, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. A consequência que o povo passa por desobedecer a Deus, né? O salmista vem dizendo, é como se tivesse esquecido do Salvador. A consequência disso qual foi? Quantas pessoas morreram pela desobediência? Quantas pessoas a terra comeu, a terra abriu? Para os filhos da rebelião, quantas pessoas morreram por não obedecerem o mandato de Deus? Outros tantos que morreram por acender fogo estranho diante do Senhor. Lembra? Nós estudamos tudo isso aqui. Olha o tanto de mortes por desobediência, por não esperar, por não obedecer. É isso que o salmista está dizendo. Então existe um risco para aquele que de fato não aguarda, não espera, não entende que Deus tem algo separado e preparado para nós. Salmos 58, versículo 4. Salmos 58. Vem para mim. Pode ler o 3, o 4, 3 e 4. 58, 3 e 4. Perdem-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras, e seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Se fazem de surdos, se fazem de desavisados, para não dar atenção às músicas dos encantadores, nem à voz daqueles que têm habilidade de dominá-las. E o Eterno arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca o Senhor as presas dessas feras. Como se o Senhor viesse, desse um murro na boca, né? Isso que a Bíblia está dizendo. É como se o Senhor viesse de fato castigasse, porque são como as serpentes que não correspondem ao encantador, né? Que não ouvem a
não estou ouvindo, não vou obedecer. Assim são os crentes que recebem a instrução, que recebem a palavra, que recebem um alerta, que recebem um aviso, então, por desaviso, o que o Senhor faz? Ele arrebenta a boca. Se arrancasse as presas da serpente, como se arrancasse os dentes do leão, pois que nós temos essa mesma fúria que o Senhor tem para com aqueles que não ouvem e guardam as suas instruções e os seus conselhos. Então, olha o tanto de advertência que tem e consequência para aqueles que não esperam no Senhor. Nós vamos ver a parte aqui daqueles que estão esperando. E quantos estão esperando? Além da recompensa que nós já vimos lá no 24, em Mateus 24, vou ler para vocês. Mateus 24, agora os que estão esperando, 45, Mateus 24, 45, vai dizer assim: sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou uso de sua casa para lhes dar alimento no seu devido tempo? Feliz é aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará o seu servo todos os seus bens. Ele vai continuar tendo direito de filho, ele vai continuar tendo a chave de casa. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, aí ele vai entrar na questão que nós lemos, né? Mas primeiro ele dá a instrução, a recompensa de que o servo fiel, ele tem o direito de filho, ele continua dentro de casa, ele continua na obediência, ele continua dentro dos seus direitos. Ou 47, com certeza vos afirmo que o Senhor confiará o seu servo todos os seus bens. Ele vai ser um José, ele vai continuar tendo a chave de casa, vai continuar tendo o direito de filho, vai continuar sendo bem tratado, não será castigado. Capítulo 25, verso 21. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, no muito te colocarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Além de ser bem tratado, de continuar com a chave de casa, de continuar com a sua responsabilidade, o Senhor confia a ele responsabilidades ainda mais maiores. E outra, é convidado para a festa. Você percebeu? Ele entra por lá de dentro da casa agora. Antes ele cuidava aos arredores, de fora da casa, olhando a casa, vigiando a casa. Agora ele é convidado a participar do banquete, ele é convidado a entrar para dentro de casa, que é o que o Senhor promete para nós, os servos fiéis, que têm a obediência do Senhor, que continuam seguindo os seus ensinamentos e instruções. Seremos também levados para dentro de casa, também vamos partilhar de tudo isso. João 15:15, o Senhor fala ali, né? Não sereis mais, não chamo vocês mais servos, mas vos chamo amigos. Por que eu chamo de amigo? Porque agora vocês verdadeiramente me honram, vocês me obedecem, vocês seguem os meus ensinamentos. Então agora eu não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe, o amigo tem consciência, né? Isso já não nos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, pois tudo que ouvi do meu Pai eu tenho compartilhado convosco. E não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, eu vos selecionei para vocês continuarem aí firmes e fiéis ainda na minha presença. Aí nós vamos ter Isaías 41, Ezequiel 34:31, que fala dos servos fiéis ao Senhor, daqueles que Ele sustenta, que Ele levanta, que Ele faz de tudo para que de fato eles sejam bem-sucedidos em tudo o que fizer. Sabemos que Cristo está à porta. E sabendo disso, o que nós devemos fazer? Nós, no nosso tempo, o que nós devemos fazer? Devemos fazer igual Paulo, né? Falar, rapaz, é agora. Eu tenho que ter a consciência de que não falta mais nada. É muita má informação disseminada por aí, de que falta uma série de coisinhas para Jesus, né, arrebatar a igreja, quando de fato nós já vimos pela palavra do Senhor e pela boca de Jesus que não falta nada. E se nós ficarmos achando que falta alguma coisa ainda para Jesus voltar,
né, ou melhor, para arrebatar a igreja, nós vamos entender que ainda tem um tempinho para pecar, que ainda tem um tempinho para fazer o que quiser, que ainda tem um tempinho para desobedecer, que ainda tem um tempinho para ficar na caverna, que ainda tem um tempinho para tirar férias. E eu estou aqui para dizer para vocês que nós não temos mais esse tempo. A Bíblia diz que é num piscar de olhos. Estou aqui no ensinamento, estou ouvindo a palavra, daqui a pouco eu abro o olho e sumiu todo mundo. O que aconteceu? O pastor estava no ensinamento e não foi embora. Deixou eu olhar. Cadê as crianças? O que está acontecendo? E o que foi? O que aconteceu? Aconteceu que fomos arrebatados, fomos chamados para Deus, tá certo? Então, situações como essa, em questão do arrebatamento e como ele nos será, nós ainda vamos estudar esse fato, né? O arrebatamento vai acontecer assim, a igreja, todo mundo junto, sumiu, desapareceu, né? É um advento isolado, vai começar, já começou, tudo isso nós vamos estar vendo aí ao longo desse ensinamento aí para frente, tá certo? Tudo bem até aí? Se nós sabemos disso, nós temos que estar aí então de sobreaviso. Apocalipse 16:15, e a gente para por aqui, por causa do horário, e continua na semana que vem. Apocalipse capítulo 16:15. E acabou. Muito. Pode falar. Muito de perdão, eu ouvi falar depois que ter o arrebatamento, não vai ter mais Bíblia e nem religião. Eu não sei se depois do arrebatamento, talvez a gente viva isso antes. Tem países que já não pode mais ter Bíblia. Hoje, tem lugares que não pode. Se eu viajar para alguns países aí, eu já não posso levar minha Bíblia. Já existe países assim que você não pode levar a Bíblia. Aqui no Brasil, nós temos a liberdade, tá? Mas vai chegar o tempo de que aqui, onde nós temos essa liberdade, também não teremos mais. Então não precisa chegar no arrebatamento para acontecer isso. Hoje já acontece. Tá? Em alguns países, em dois, em alguns países. Tá? Eu fiz uma lista aí da última vez que eu dei o ensinamento aí, fiz uma lista aí dos top 10, né? Os 10 mais. Mas tem outros, mas já tem 10 países aí catalogados onde a Bíblia de fato ela não entra. Tá? Eu não posso ficar citando direto, se não eu gostar mas já existe, depois você pesquisa, né? Países onde a Bíblia não entra. Você vai ver lá uma lista de países onde já não se pode pregar o Evangelho, proibido. E a pessoa que é cristã, que mesmo assim continua pregando, corre risco de morte, né? Recentemente mesmo passou na televisão aí, não, parece que estava pregando, foi pego e estava lá com a sentença de morte, você vai matar, se não vai, o que vai fazer com ele? Mas enquanto isso ele estava no pão da amargura, ele estava falando todo dia lá no governo, porque não pode. Tá? Eu fiz uma compra internacional esses dias, não vou falar o país, mas enfim, fiz uma compra internacional esses dias e precisei me relacionar com uma pessoa da loja para poder fazer uma observação do meu pedido, fazer uma reclamação e tal, e acabei depois agradecendo, né, a pessoa e tal, e acabei colocando, falando de Deus, né, para a pessoa, olha, tal, Deus te abençoe, obrigado, tal, a mensagem não foi. Todas as outras foram, mas a mensagem que eu mandei falando, né, de Deus, a mensagem não ia, a mensagem simplesmente não ia, estava aí. A mensagem não pode ser vendida. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, multiplique as suas finanças. Obrigado pela atenção. Essas foram as minhas palavras. Não falei nada demais. Mas porque tinha Deus na mensagem, o nome de Jesus, a inteligência detectou e a mensagem simplesmente não ia. Aí eu fiz o teste e mandei outra mensagem depois só dizendo, ok, obrigado, foi. As mensagens que eu mandei antes foram, a mensagem que eu mandei depois. Depois eu tentei mandar de novo. Eu falei, pô, mesma coisa, a mensagem não pode ser enviada. Então, pasmem se quiser. Né? Não estamos muito longe de acontecer uma coisa nessa proporção.
Bom, então precisamos de fato vigiar e nos atentar com as coisas que estamos vivendo e fazendo, porque a volta de Jesus é iminente e vai acontecer. A gente estando preparado, Jesus vai vir. Nós não estando preparados, ele vai vir da mesma forma. A gente precisa tomar cuidado com as nossas vidas e a salvação de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Pastor, faça o encerramento de Jesus. Essa oração em Deus e igreja. Sou grato ao Senhor, somos gratos a Ti, meu Pai, por essa oportunidade. Eu quero te pedir que o Senhor continue nos agraciando, nos fazendo aprender ainda mais, nos fortalecer a cada dia, nos capacitando, dando força para permanecer. Espírito de Deus, eu quero te pedir, Pai, da mesma forma que o Senhor nos permitiu chegar, nos leve também em paz e segurança, abençoando as nossas vidas, nossos lares, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Que a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para o céu em todos os momentos. Em nome de Jesus. É assim, meu Deus, eu te peço, te agradeço, te louvo de todo o meu coração. Em nome de Jesus.